Muito bem, de volta. Questão comentada de hoje. A banca é o Instituto Consulplan. O assunto dessa questão de 2024 não deixa de cair em prova nenhuma, de nenhuma banca, de nenhum concurso público. Você está vendo na tela? Período composto. E quando a gente fala de período composto, a gente tem pelo menos duas orações e existe um elo entre essas duas orações. Esse elo, esse elemento que vai juntar as duas, na gramática se chama conjunção e realiza o papel da coesão textual. Veja só, eu me empolguei tanto que eu escrevi lá coesão, em vez de colocar conjunção, eu coloquei pronome. Então, deixa eu consertar aqui, né? É conjunção, que é o elemento que une as duas orações e não o pronome. Tá bom? Vamos lá. As pessoas, as fisionomias, não eram assim como estão retratadas. O tema em destaque, que é o elemento coesivo, que é a conjunção como, ele retrata, ele exprime uma ideia de que pausem a tela, resolvam a questão com o seu conhecimento e em seguida você aperte o play para a gente fazer umas anotações. Vai lá. Põe na tela aí para mim. Gente, olha só, essa questão, ela poderia ter sido mais difícil. Poderia. Porque as opções foram colocadas de uma forma que, não sei, eu estou julgando, né? De repente você até teve dificuldade. Mas poderia ter sido algo que te induzisse mais facilmente a erro. Porque esse é o objetivo dos concursos. Então vejam só. Quando a letra A, põe aí para a tela para mim, fala de contradição, quando a letra B fala de hipótese, quando a letra C fala de conformidade e quando a letra D fala de adicionadas, não existe uma oração contraditória, mas existe uma oração que é chamada de oração com ideia de adversidade ou de oposição. Existe uma oração que é chamada com o nome de ideia de concessão. Então, a hipótese, a contradição, ou a diversidade, ou a concessão, é que representam uma ideia. Agora, quando eu falo, as fisionomias não eram assim como estão retratadas. De repente, você pensou em marcar isso aí. Que elas estavam retratadas de um jeito, mas você sabe que não eram bem assim. Então eu achei que a questão não poderia gerar problema. E já gerou, porque a resposta não é a letra A. Por que não? Anota aí comigo. O conectivo como, ao contrário de outros, não é um conectivo legal para você decorar. Por que não? Porque não vai resolver. Na maioria das vezes, o como, ele serve para marcar uma comparação. É o que a gramática chama de uma oração subordinada, adverbial, comparativa. Por exemplo, agiu como uma criança. Observe que quando a gente fala que alguém agiu como uma criança, é porque essa pessoa não é uma criança. Mas naquele momento, a atitude foi uma atitude semelhante à de uma criança. Olha a frase aí na tela. Quando você tem, né, um conectivo, qualquer que seja ele, e aqui é o conectivo como, é sempre antes dele que você divide a oração. Então aqui eu tenho um verbo, agir, mas na outra oração eu não tenho um verbo. Então isso é uma marca da oração de comparação. Na oração de comparação, o segundo verbo, ele é implícito. Isto é, ele não aparece. É como se eu dissesse assim, ele agiu como uma criança agiria. Ou ele agiu como uma criança age. Por que o verbo ficou implícito? Porque é o mesmo. Eu estou fazendo uma comparação de igualdade. Então, se é uma comparação de igualdade, eu vou usar o mesmo verbo. E se eu vou usar o mesmo verbo, para que eu vou usar? Então, vamos anotar aí? Então, o segundo verbo é implícito ou igual ao
primeiro. Ok? Então, isso seria o como de comparação. Olha só, na frase do enunciado, as fisionomias não eram assim como estão retratadas. Isso não é comparação. Mas nós não temos comparação. Nós temos na letra B de bola uma ideia chamada de ideia de hipótese. Não existe uma oração hipotética, mas existe uma oração com a ideia de condição. Enquanto quando falar de hipótese é uma condição. Se eu tivesse recebido, eu não reclamaria no RH. Quer dizer, eu farei uma reclamação com uma condição, não receber. Como pode ser que eu receba e eu não reclame, pode ser que eu não receba e reclame. Essa ideia de pode ser é a ideia de hipótese. E aí na tela, você não está vendo uma hipótese. Eu estou afirmando. As pessoas não eram assim como estão retratadas. Então, o que acontece? O segundo elemento como que nós vamos colocar, a segunda ideia do como, é aquela ideia que exprime o que a gramática chama de conformidade, ou a oração subordinada adverbial conformativa, que exprime uma ideia de modo. Quando eu falo que alguém vai agir conforme determina a lei, é porque alguém vai agir do modo, da maneira, do jeito como a lei determina. Vamos anotar? Então, quando eu tenho uma oração de conformidade, eu poderia fazer assim: agiu como o mestre orientou. Se você observar as duas frases, poderia falar assim: ele agiu que nem uma criança, ou ele agiu que nem o mestre orientou. O que nem já é uma coisa coloquial. E aí é só para você ver que você pode confundir. Eu tenho um como, antes do conectivo eu separo, aqui eu tenho o verbo agir, e aqui eu tenho o verbo orientar. Ah, então aí sim. Se aí eu tenho diferente, na conformidade, o segundo verbo, ele é explícito, ele aparece. Olha lá, apareceu aqui o verbo orientar. E além disso, o segundo verbo, ele é diferente do primeiro. Então, muitas vezes você vai marcar a distinção entre comparação e conformidade assim. As duas podem ter o como, só que um como, ele marca duas orações com o mesmo verbo ou verbo implícito, e o outro, os dois verbos têm que ser diferentes e explícitos. Então, vamos aí na tela de novo. Claro que se a gente tiver que substituir, eu poderia dizer assim: ele agiu tal qual uma criança. Aqui, ele agiu conforme o... Aqui eu estou com fome já, então já estou escrevendo até errado. Vamos apagar aqui, ó. Ele agiu, não é com fome estou eu. Ele agiu conforme. Então vamos lá, agiu conforme o mestre mandou, agiu segundo o mestre mandou, agiu consoante não é só aqui do meu vogal não, viu? Agir em consonância com a lei é agir em conformidade com a lei, do modo, da maneira como a lei determina. Na tela, na letra C, é a resposta. As pessoas, as fisionomias não eram assim, do modo como estão retratadas, conforme estão retratadas. Tem o como, dois verbos explícitos e diferentes, né? Aí não pode ser a ideia de comparação. E, finalmente, na letra E, ideias são adicionadas, é a oração aditiva, que exprime adição. Quando eu falo que ele saiu de casa e foi dar uma caminhada. Foram as duas coisas que ele fez. Mas voltando ao como, na tela, além dessas duas, da comparação e da conformidade, nós podemos também dizer que o conectivo como,
ele pode exprimir causa. Sim, a oração subordinada adverbial causal. Então, por exemplo, como não recebeu convite, não irá à festa. Observem que aqui tem uma diferença do conectivo em relação aos outros. Ele está no início da oração. Os outros dois estão no meio. Então, na oração de causa, o conectivo como tem que aparecer no início. Ele é um conectivo inicial. E aí você pode ficar na dúvida, então como é que eu separo as orações? Porque você falou que a gente separa sempre antes do conectivo, vai lá na tela. Quando a gente começa uma oração com conectivo, tem que ter uma vírgula separando as duas orações. E é nessa vírgula que você vai separar. Aqui tem o verbo receber, aqui tem o verbo ir. Ah, mas isso não é conformidade? Não, é. Isso aqui é o seguinte, ó. Já que ele não recebeu o convite, ou porque ele não recebeu o convite, ele não irá à festa. Ele não vai porque ele não tem convite. Então, aí nós temos uma questão de período composto, nós temos uma questão que envolve o como, que é apenas uma das ideias. Como eu disse no início da aula, se esse é um tema que cai em todas as provas, você que ainda não tem um concurso com edital publicado, mas não quer se surpreender, que você quer ir estudando aos poucos, olha aí na tela. Lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, eu tenho um curso chamado Exercitando Português. E ele tem uma seção chamada período composto, como ele tem também de todos os temas. Eu estou recomendando esse tema porque é o tema desta questão. E esses temas você pode pegar isoladamente. Tem o combo, que tem todos os temas, e tem aqueles assuntos isolados, que você pode ir pegando aos poucos. Esse mês você estuda um, daqui a 3 semanas você estuda um segundo, na medida da sua disponibilidade de tempo e de tempo. Mas é baratinho. Todo o assunto de período composto custa R$15. Você não vai morrer mais pobre por causa disso, né? Então anote aí e faça-nos uma visita. www.ricardoerce.com.br